Bom dia, irmãos. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É bom estar aqui, é bom estarmos celebrando o nome do Senhor, bom estar aqui com o pastor Cláudio, amigo, querido, pessoa que faz parte da minha história. Tivemos a oportunidade de, como ele disse, convivermos ali na igreja de Vila da Penha juntos, realizarmos um ministério juntos ali, e fui muito abençoado pela vida dele. Na verdade, eu já vinha sendo abençoado pela vida dele há algum tempo atrás, que quando eu entrei no seminário, eu era calouro, ele era quarto ano, e aí ele, veterano, não dava bola para calouro, né? Mas ali já, junto com a equipe que eles tinham de artes, fazendo trabalho na Tenda da Esperança, algumas capelas que eles dirigiam ali, já desde aquela época, ele e outros dois amigos que com ele trabalhavam já abençoavam muito o meu ministério. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus está dando, de eu estar aqui com os irmãos, celebrando essa data tão especial. Eu entendo que aniversário sempre é um tempo de reflexão, sempre precisa ser um tempo onde a gente para pensar na vida da gente, naquilo que passou, mas também naquilo que a gente projeta para os próximos anos. Eu acabei de completar 40 anos. Eu sei que olhando daí você diz que não parece. E se você disser que parece que é mais, eu lamento informar a você que você não vai para o céu por ter pensado isso do servo do Senhor. Mas eu acabei de completar 40 anos e algumas coisas eu descobri nesse momento da vida. A primeira coisa que eu descobri foi que o tempo passou muito rápido. O tempo passa muito rápido. Desde eu estava na faculdade, conversava com a menina, e ela falou assim, qual é a sua idade? Eu falei, 40 anos. Ela falou, poxa, você é mais velho que o meu pai. Eu falei, a culpa é dele, que começou a ter filho novo, não tem nada a ver com isso. Mas o tempo passou muito rápido. Eu olho para trás e consigo, com muita facilidade, me lembrar de coisas que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás e falar, parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido, por isso, de alguma forma, ele não pode ser desperdiçado, ele não é renovável. Uma segunda coisa que eu descobri, agora aos 40 anos, é sobre algumas coisas que talvez eu não faça mais com tanta força, mas que eu faço melhor. Talvez não tenha mais a mesma disposição física que tinha aos 16, mas já tenho mais inteligência, mais maturidade, já tenho mais tranquilidade. Me lembro de uma entrevista que fizeram com Pelé no final da Copa de 70. E, obviamente eu não era nascido, mas assisti, li o texto posteriormente. Perguntaram para o Pelé, Pelé, você hoje jogou a primeira Copa do Mundo, você tinha 17 para 18 anos. E agora você joga a sua última Copa do Mundo, já com 30 anos. Quando você saía mais cansado de campo? Aos 17 ou aos 30? Ele disse aos 17. Eu, mas como? Se você era mais novo, tinha mais energia. Ele falou, porque com 17 eu achava que quem tinha que correr era eu. Hoje aos 30 eu já sei que quem corre é a bola. Então o tempo passa e a gente vai também, ao mesmo tempo que há um desgaste exterior, há uma renovação interior. E Paulo tratou disso lá, escrevendo a igreja em Corinto. Mas algumas coisas, uma outra coisa que eu descobri agora aos 40 anos, é que eu não sei tudo. Quanta coisa eu não sei. Eu estava assistindo um jogo de futebol com meu filho, nós temos 3 filhos. Temos a Tirza, 14 anos, que ela nivela idade com o Nicolas, né? O Nicolas nasceu em setembro, nós éramos 3 ministros lá na igreja. O pastor Cláudio, eu, a Daniele, além do pastor Sebastião, obviamente, que era o nosso pastor presidente, e o Nicolas e a filha da Daniele, a Camille, nasceram em setembro, distância de uma semana. E eu, como sou competitivo, quando eu vi todo mundo tendo filho, falei, vamos ter filho também. Só que cheguei um pouco depois e a nossa nasceu em março. E aí agora tem o Tisa com 14, tem a Ana Ruth, que terça-feira faz 11, e o Caleb, que vai fazer 3, agora em maio. E um deles eu estava assistindo
jogo de futebol com Caleb. Liguei a televisão e falou, pai, vamos ver o futebol. E ele estava jogando Corinthians e São Lourenço. E aí, um time de vermelho, o São Lourenço, a cor dele é azul e preta, né? Azul e vermelha, parece vermelho e preto. Eu sou flamenguista. E aí meu filho falou assim, pai, e esse time de vermelho, quem é? Eu falei, meu filho, é o Flamengo. É porque é tentar botar na cabeça do menino a coisa certa, senão degringola depois, dá um problema terrível. É o Flamengo, meu filho. E aí eu falava, e esse jogador, quem é, pai? Eu falava, ai meu Deus do céu, esse daí é o Pedrinho. E aquele é o Joãozinho. E aquele é o Antônio. Aí ele falou, puxa, meu pai sabe tudo. E eu fiquei com a vergonha de estar mentindo para o menino. E fiquei pensando assim, eu não sei tudo. É um tempo de reflexão. Eu fico pensando que essa igreja, quando completa 52 anos, ela precisa parar para olhar para dentro e fazer algumas reflexões. Pensar na igreja que nos tornamos até hoje, mas, sobretudo, pensarmos na igreja que seremos daqui para frente. É tempo de olhar para o passado com respeito, mas também de olhar para o futuro com coragem, com ousadia. E para que isso possa ocorrer, para que a igreja continue a marchar, a gente precisa fazer algumas considerações sobre que igreja temos sido, que comunidade de fé temos sido. E para tanto eu quero ler com você hoje nessa manhã 2 textos da palavra de Deus. 2 textos que falam de uma mesma igreja, mas que falam desta igreja em momentos diferentes. O primeiro que eu quero ler está em Efésios, capítulo 1. No verso de número 15 e 16. E o segundo texto, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Estou muito à vontade, porque o pastor Cláudio disse que hoje não teria escola bíblica dominical, teria o almoço aqui do lado, e eu podia falar o tanto quanto eu quisesse. E aí eu me lembrei a história de um pastor que foi pregar numa igreja e perguntou, pastor, eu posso falar até que horas? O pastor falou, você pode falar até a hora que você quiser. Agora, quando der 11 horas, a gente levanta e vai embora. Então, para que isso não ocorra, os irmãos podem ter certeza que eu vou me controlar no tempo. Efésios capítulo 1, versos 15 e 16, a Bíblia diz assim, por isso também eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado. Sofreste por causa do meu nome. Não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos falar com o Senhor? Obrigado a Deus pela tua palavra. Fala conosco neste tempo. Ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, alguns estudiosos acreditam que os textos que nós lemos, eles falam de uma mesma comunidade de fé. A verdade é que das 7 cartas, ou das 7 igrejas apresentadas no Apocalipse, a igreja da qual mais conhecimento e mais informação nós temos é a igreja que estava em Éfeso. E alguns estudiosos acreditam que a carta
ou as palavras de Paulo em Efésios e as palavras de Cristo em Apocalipse foram dirigidas a uma mesma comunidade, pelo menos do ponto de vista de geografia. No entanto, apesar de terem sido dirigidas a uma mesma comunidade, há um distanciamento de aproximadamente 30 anos entre o primeiro momento e o segundo momento. Há um distanciamento de 30 anos entre a expressão da carta aos Efésios e a palavra do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse à igreja em Éfeso. Mas o que me chama a atenção não é simplesmente o distanciamento temporal. O que me chama a atenção não é o fato de ser uma mesma carta ou palavras dirigidas a uma mesma comunidade. O que me chama a atenção é observarmos que num primeiro momento aquela comunidade foi louvada e num segundo momento aquela comunidade foi reprovada. No primeiro momento a palavra do apóstolo é: olha, eu não cesso de dar graças a Deus pelo amor, pela fé que há entre vocês. 30 anos se passam. E o Senhor Jesus olha para aquela comunidade e diz assim: olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E eu fico pensando, irmãos, se o Senhor Deus traçar uma linha do tempo na nossa vida, traçar uma linha do tempo na história dessa comunidade, traçar uma linha do tempo na história do seu compromisso com o Senhor, da sua caminhada com o Senhor, em que momento você se encontraria? Será que eu e você estaríamos naquele momento em que o Senhor diria: eu não paro de louvar, de agradecer, meu coração se enche pelo amor e pela fé de vocês? Ou estaríamos naquele momento em que o Senhor diria: vocês abandonaram o primeiro amor? E mais, como é que isso acontece? Quais são os passos que a gente dá para sair, permitam-me a expressão, da primeira divisão para uma experiência de rebaixamento? Como é que isso acontece? Como é que a gente pode começar tão bem e terminar tão mal? Quando olho para as palavras de Cristo, a igreja de Éfeso em Apocalipse, eu descubro, irmãos, algumas razões que podem nos levar a começar muito bem e terminar muito mal. A primeira razão que me chama a atenção é quando nós confundimos realização com relacionamento. Preste atenção que a Bíblia vai dizer, palavras do Senhor Jesus, verso de número 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Aquela igreja não era uma igreja de gente de braços cruzados. O povo estava fazendo. O texto vai nos falar sobre obras, e a palavra obra no original forma a mesma expressão que hoje nós conhecemos muito, a palavra ergon, de esforço físico, ergonométrico, ergonometria. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês são um povo que está suando a camisa. Vocês não estão parados, não. Vocês estão fazendo, vocês estão acontecendo. E talvez um dos grandes problemas da igreja dos nossos dias seja o fato de confundirmos realização com relacionamento. Nós achamos que Deus nos chamou para fazer. Nós achamos que Deus nos chamou para realizar. E a gente então fica quase que escravizado num calendário cheio de atividades, num ativismo incessante. Não é lugar comum pessoas chegarem, ou melhor, não é incomum pessoas chegarem na igreja, às vezes novos membros me procurarem e dizerem assim: olha, pastor, eu não sou crente de ficar no banco, não. Arruma alguma coisa para eu fazer. E a gente se esquece que Deus nos chamou primeiro para ser. Quando Jesus chamou os discípulos no Evangelho de Marcos, a Bíblia vai nos
relatar de maneira muito clara que ele chamou os discípulos para estarem com ele e pregarem o evangelho. Irmãos, é nessa ordem: estar com o Senhor e fazer a sua obra. Quando queremos fazer a sua obra sem estar com o Senhor, a coisa não funciona. Eu preciso confessar aos irmãos que um dia desse eu estava num culto de quinta-feira lá na igreja, dia do nosso culto de oração. E aí eu, quando abri a Bíblia para pregar, acendeu uma luz aqui na minha cabeça e eu falei assim: irmãos, tem alguma coisa errada. Essa semana eu trabalhei tanto, mas hoje é quinta-feira e é a primeira vez nessa semana que eu estou abrindo a Bíblia para ter um tempo de reflexão nela. Irmãos, eu não passei a semana na praia não passei a semana pescando não. Estava trabalhando, visitando, aconselhando, hospital, gente que nasce, gente que morre, gente que casa, gente que você fala não casa, aí o abençoado casa, aí agora quer descasar. E aí eu falo assim, dá vontade de falar assim: eu não te disse que não era para casar? Ai, que vontade de dar uma surra em vocês agora, mas eu não posso. Semana inteira aquela batida, tem semana que parece que o gabinete pastoral é fila do SUS, vai entrando um, vai sair um, entra outro, sai um, entra outro, aquela loucura. Eu não passei a semana comendo pão da preguiça, não. Mas eu estava tão ocupado, fazendo as coisas para Deus, que eu não tive tempo para estar com o Senhor. Eu ouvi agora nessa última convenção que um dos grandes perigos que nós sofremos, irmãos, é fazermos coisas para Deus e não fazermos as coisas com Deus. Sobretudo, Deus nos chamou para estarmos com Ele. E o grande problema daquela igreja é que ela estava realizando. Ninguém estava parado. Os ministérios funcionando, os departamentos funcionando, era uma correria, calendário cheio. Mas eles haviam se esquecido que Deus não nos chamou para realização. Deus nos chamou, sobretudo, para relacionamento. E, por favor, não queira entender-me mal. Eu não estou dizendo que eu e você não temos que trabalhar para o reino. Eu não estou dizendo que eu e você não temos que arregaçar as nossas mangas e fazermos a nossa parte naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu não estou de forma alguma incentivando você a abrir mão de todas as suas atividades. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, irmãos, que por vezes nós confundimos trabalhar para o Senhor com trabalhar com o Senhor. Não são poucas as vezes que nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para alimentar a comunhão com o Senhor. Eu conversava com um amigo meu há dias atrás, ele disse que decidiu dar o dízimo do seu tempo ao Senhor. Ele falou: eu separo 2 horas, pelo menos 2 horas e meia, 2 horas e 40 minutos para estar com o Senhor. Ele falou: Tércio, você deveria fazer isso. Eu falei assim, eu pensando, você está louco, você não sabe da minha vida, não. Eu tenho uma igreja para pastorear, eu tenho que preparar sermão. Eu tenho que aconselhar, eu tenho que visitar. E ai de mim se não aparecer, a pessoa adoece, se eu não for, eu estou perdido. Na nossa cultura pode todo mundo, mas se não for o pastor, o negócio está ruim. Vai chegar o dia que um defunto vai levantar no meio do velório e falar assim: cadê o pastor? Você não veio, não me enterra. E pode ter 40 pastores na igreja, tem que ser o pastor presidente. Ou não? Sem esse pastor aí, cadê o pastor fulano? Não. Suspende o enterro.
Só aceito ser sepultado quando ele chegar. E aí eu falando assim, gente, como é que eu vou separar 2 horas e 40 minutos para orar? Para ler a Bíblia, para adorar? Com esse tanto de coisa que eu tenho para fazer, não vai dar certo. Ele falou, seu problema é esse, Tércio. Porque sabe como é que você aprendeu a se relacionar com Deus? Você vai lá para Deus igual aquela pessoa que quando está nervosa, fala assim, pronto, desabafei, agora eu vou embora. Já viu gente que é assim? Gente quando está nervosa, chega, fala. E aí quando você vai responder, vira as costas e vai embora. Ele falou, você está assim com Deus. A gente precisa aprender a ter uma comunhão com Deus, onde a gente fale com o Senhor, mas a gente aquiete o coração e dê tempo para Deus falar com a gente. Você está fazendo de Deus sua ouvidoria, seu serviço de atendimento ao cliente, é o saque, reclamação, tecle 3. E aí você reclama, Senhor, é isso, é aquilo outro, é esse problema, esse outro problema, é essa dificuldade. E o atendente do outro lado fala assim, tá bom, senhor, sua reclamação já foi registrada. Quer anotar o número de protocolo? Não quero anotar nada não, só queria falar. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos chamou para relacionamento. Deus vai, através da sua vida, através da sua igreja, realizar grandes coisas. Deus vai, através do seu ministério, realizar coisas exponenciais, mas, sobretudo, não podemos trocar as prioridades, acharmos que Deus nos chamou para a realização, quando, de fato, Deus nos chamou para um relacionamento. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está seu relacionamento com Deus? De repente você fala assim, pastor, eu não tenho esse tempo todo para orar e ler a Bíblia. O senhor não sabe como é que é a minha vida. Eu administro 10 grupos no WhatsApp. Eu tenho uma conta no Facebook, Instagram. E Facebook, o senhor sabe como é que é? Aquele tempo que a gente gasta olhando a vida dos outros, que tem esse negócio também. A gente gosta de dar aquela olhada, depois do carnaval, ver onde é que os irmãos, aquele santarrão passou. Olha aí, ó, tão santinho, ó. Isso me leva muito tempo, pastor, administrar todos esses relacionamentos. Eu estou até pensando em pedir demissão, porque o trabalho está atrapalhando a minha vida nas redes sociais. Não tem esse tempo todo, eu não sou pastor, que pode abrir mão de 2 horas e 40 do seu dia só para estar com o Senhor. Ah, queria eu, pastor. Há uma frase que é atribuída a John Piper, e diz que o dia do juízo vai revelar para nós que a grande utilidade de Facebook e tantas outras ferramentas é a de mostrar que a nossa falta de intimidade com Deus não foi por falta de tempo, mas foi por falta de prioridade. Quando olho para a história dessa igreja, eu descubro ainda que essa igreja comete um segundo erro. Na verdade, esta igreja tinha escolhas conscientes que a afastavam do projeto de Deus para a vida dela. O texto vai dizendo que o Senhor conhece o trabalho, o Senhor conhece a doutrina daquela igreja. Era uma igreja ortodoxa, heresia não tinha lugar naquela igreja. Falsos ensinamentos não prosperavam no meio daquele povo. Doutrinas errôneas, elas eram de pronto rechaçadas. Falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos, mas que de fato não eram, não tinham lugar naquela comunidade de fé. De repente você está falando, mas que igreja boa é essa? Trabalhadora, doutrinariamente perfeita, neotestamentária. O povo conhecia as Escrituras, sabia discernir o certo do errado,
Mas o Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti o fato que deixaste o teu primeiro amor. E a palavra deixar, abandonar aqui, não fala de um esquecimento casual. Fala de um esquecimento intencional. Aquela igreja tão trabalhadora, tão doutrinariamente correta, tão bem doutrinada, tão ortodoxa, ela começa a tomar atitudes no seu dia a dia, conscientes, atitudes conscientes, que vão afastando essa igreja da sua paixão pelo Senhor. Irmãos, se tem uma faculdade que Deus nos deu, e que você pode querer colocar isso na mão de qualquer pessoa, mas em última instância está na sua mão, é a capacidade de escolha. Eu e você tomamos decisões. E as nossas decisões, elas têm o seguinte poder: elas revelam quem nós seremos, porque a pessoa que você é hoje é resultado das escolhas que você fez ao longo da sua história. Mas também as nossas escolhas revelam para onde nós estamos indo. E se isso é verdade na nossa vida acadêmica, na nossa vida conjugal, é também verdade na nossa vida espiritual. Aquela igreja escolhe abandonar o primeiro amor. Ela, diante de dois caminhos, escolhe o caminho que o distanciava mais da paixão pelo Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que dói o meu coração. Eu acredito que, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, nós como batistas, nós temos tantas virtudes. Nós temos um histórico denominacional nesse país de mais de 100 anos. Nós temos centro de formação para pastores e líderes, centros de excelência. Nós temos uma estrutura de escola bíblica dominical, de educação cristã, que eu considero admirável. A gente que está dentro às vezes não percebe, mas quando vem uma pessoa de outro grupo, fala assim: rapaz, como vocês são organizados. A gente tem estruturas de treinamento, de capacitação, de participação. Nós temos tudo, irmãos. Nós só não temos uma coisa: paixão. O nosso povo, infelizmente, não é apaixonado pelo Senhor. Eu fico pensando, amados irmãos, o que aconteceria se igrejas históricas que têm uma estrutura, que tem toda uma preparação, como a igreja batista, uma igreja presbiteriana e tantas outras, se o nosso povo fosse apaixonado pelo Senhor, o que aconteceria nesse país? A verdade é, irmãos, que não poucas vezes, aquilo que mais nos fascina é aquilo que muito pouco fascina o coração de Deus. As nossas reuniões de oração, eu não sei como é aqui, mas lá na minha igreja eu costumo dizer que é aquela reunião de quórum mínimo. Jesus disse o quórum mínimo para a reunião né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali junto de vocês. Nós ainda temos aquela cultura que se a pessoa está orando, não está fazendo nada. Pastor, está fazendo o quê? Eu estou orando. Então já que o senhor não está fazendo nada, posso conversar com o senhor um pouquinho? Nos falta paixão. Nos falta calor no coração. Amados irmãos, eu creio que nos lugares onde o povo está levando Deus a sério, nos lugares onde o povo tem se apaixonado pelo Senhor, coisas especiais têm ocorrido. Eu conversava com o pastor Sam Tippett. Tempos atrás, ele foi a Cuba. E ele estava no interior de Cuba, pregando. E houve uma denúncia, e ele foi proibido de pregar. Foi fazer um treinamento para pastores, e houve uma denúncia que tinha um americano pregando lá, e aí o proibiram de pregar.
E aí o pastor daquela igreja, lá em Santiago de Cuba, ficou muito revoltado com aquela proibição, ligou para a Havana, e disse assim, olha, ele veio dos Estados Unidos até aqui, está ajudando. Eu queria saber se ele poderia pelo menos dar um testemunho. Não, testemunho não pode. Uma saudação ele pode? Aí a pessoa lá do escritório falou, uma saudação ele pode, mas sem subir no púlpito, de baixo. Falou, tá bom. Começa o culto à noite, igreja lotada, com o cântico, coral, aquela coisa toda, ofertório. Lá pelas tantas, o pastor falou assim, está aqui conosco hoje nosso irmão Sami Tipit. Ele tem uma palavra de saudação para a nossa igreja. Ele ali no primeiro banco pegou o microfone. Boa noite, igreja. Eu trago uma palavra de saudação em nome da minha esposa. A minha esposa era uma pessoa assim, 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 assim. Até que encontrou Jesus e a vida dela mudou. E pá. Trago também uma saudação em nome do meu filho. Aí mais 5 minutos testemunho do filho. Trago uma saudação da minha filha, mais 5 minutos. Trago uma saudação do meu pastor. E pá. E por último, uma saudação da minha igreja. Uma igreja que crê num Cristo que fez isso, fez aquilo outro. Muito obrigado. E aí o pastor da igreja falou assim, após essa breve saudação, 30 minutos de saudação. Após esta breve saudação, há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus? E ele disse, naquela noite, para a glória de Deus, mais de 18 pessoas vieram à frente. Ele disse, mas você sabe qual foi o segredo? O segredo não foram as minhas palavras, nem tampouco o apelo do pastor. O segredo é porque ali naquele lugar havia um povo sedento pelo Senhor. E Deus promete derramar água sobre os sedentos. Havia um povo apaixonado pelo Senhor. E, amados irmãos, é triste a constatação, mas ao mesmo tempo ela é verdadeira. Nós não somos apaixonados pelo Senhor. Qualquer coisa nos afasta da presença do Senhor. A gente tem trocado, a gente talvez seja hoje uma geração semelhante a de Esaú, que diante das suas necessidades, chega e diz assim, do que me vale a bênção, se agora eu estou morrendo de fome, eu quero resolver o meu problema agora. E aquela igreja foi abandonando o primeiro amor, ela foi intencionalmente colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, até que o relacionamento com Deus se tornou um relacionamento burocrático. Você já viu gente que ora por educação? Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou a comer por educação. A gente ia fazer visita na casa de alguém, minha mãe dizia assim, mesmo que você não goste da comida, coma. Eu não sei quem foi criado nesse sistema, levanta a mão, por favor. Olha aí. Hoje os meninos é tudo diferente. Chega na casa da gente, e aí fala assim, ai tia, eu não gosto disso não. Aí a gente que está recebendo fica igual doido, vai para lá, vai para cá, e faz isso. Eu faço isso porque eu vejo das minhas filhas. Vai almoçar na casa de uma pessoa, não gostou não, filha, eu não gosto disso não. Pera aí que a tia vai fazer outra coisa, corre lá dentro. Quando eu era criança não tinha esse negócio não. Minha mãe dizia, coma, e coma por educação, ainda diga que está gostoso. E eu comia, eu acho que eu fiquei gordo por educação, pastor Cláudio. Isso aqui é educação. Os irmãos vão ver no churrasco que eu sou uma das pessoas mais bem educadas do Brasil. Eu nem estava com vontade de comer, mas tinha que comer e dizer que estava bom. Tem gente que ora por educação. Nem acredita que Deus vai fazer. Nem acredita que Deus de fato esteja envolvido. Ora por desencargo de consciência, pelo sim, pelo não. Tem um pastor amigo nosso, que uma vez ele pregava lá na igreja, o pastor Cláudio conhece bem,
pastor Sidaco, lá de Teresópolis. Ele disse que um dia estava na igreja dele e um vizinho da igreja estava em estado terminal. A esposa desse vizinho foi à igreja e disse assim: pastor, eu quero que o senhor vá lá, ore pelo meu marido, porque eu acredito que Deus pode restaurar a saúde do meu marido. Ele reuniu um grupo de irmãos da igreja, foi lá, entrou na casa. Quando ele olhou para o homem, pele e osso, ele falou assim: aí está difícil. Aí, tem jeito não, pensando, né? E ela: o senhor crê que Deus pode curar? Ele: creio. Só que não, né? creio. Deus vai levantar. Ele falou: é mais difícil da gente dar uma resposta. Ele falou: vamos orar. Ele falou que fez aquela oração. E o pastor Sidaco, assim, ele é muito interessante, que ele é muito expressivo, né? E ele fez aquela oração: meu Deus, não sei o que, tá, e cura, e restaura, levanta da cama. E aí já saiu dali, virou para o outro irmão e falou assim: rapaz, a gente orou, mas já saiu, só está aqui o telefone, se acontecer alguma coisa essa madrugada, a irmã me liga, que eu estou à disposição, a igreja está à disposição, o que precisar, a gente está aí. Foi embora, entrou um feriadão, ele viajou, o tempo foi passando, um mês depois ele está dirigindo no centro de Teresópolis, vê a senhora andando ao lado de um camarada já forte. Ele falou assim: rapaz, mas essa daí não esperou nem o corpo do outro esfriar, já está com outro. Pense. Aí ele, mas para eu não julgar, pode ser um primo, pode ser né? Pode ser tanta coisa, né? O cabeleireiro dela, pode ser qualquer coisa, eu vou perguntar. Ele foi, parou, baixou o vidro: oi, irmã, tudo bom? Aí o cara: pastor, o senhor lembra de mim? Aí ele tomou um susto e falou: é o homem. Aí sabe quando você toma um susto, você fala sem pensar? Aí ele falou assim: ué, mas você não ia morrer? Ele disse: eu ia, pastor, mas o senhor orou por mim, Deus escutou e eu estou curado. Ele falou: aleluia, Deus é bom. Ele disse: tanta gente que tem um relacionamento com Deus só para cumprir tabela, protocolar. Sabe aquele casal que a paixão já acabou, que já não abraça, que já não dá mais um beijo, que já não chega mais perto, que já não pega na mão. Estão juntos por conta das crianças, estão juntos porque não querem dividir patrimônio, estão juntos porque pensionar a essa altura do campeonato vai ser problema. Então a gente vai mantendo, a gente vai empurrando com a barriga. O que tem para frente, o que tem para trás não tem para frente. Já chegou a 40 anos de casado, pelo amor de Deus, não tem mais 40. Daqui a pouco um dos dois vai subir. Desculpa. Deixa eu mudar de assunto então. Daqui a pouco um dos dois vai subir, e se Deus quiser vai ser ela, não vai ser eu. Eu falei com a minha esposa, eu falei: meu amor, eu te amo tanto. Vim de um sepultamento, vi uma viúva arrasada. Eu falei: meu amor, eu te amo tanto, que a dor que eu vi na irmã fulana eu não quero para você não. Se alguém tiver que ter essa dor, que seja eu. Ela falou: infeliz. Eu falei: infeliz não. Eu aqui altruísta, pensando que quem deve, pensando em evitar um sofrimento, você me chamando de infeliz. Me doeria a alma saber que você está passando por um momento desse. Deixa que eu passo. Deixa comigo. Então, às vezes, o cara está num casamento protocolar. Já não gosta mais, um já não gosta mais do outro, um já não quer mais ficar com o outro. Mas vão empurrando com a barriga. E deixa eu dizer algo, irmãos, por vezes, assim é o nosso relacionamento com Deus. Ele está cumprindo tabela. Mas nós não temos mais paixão pelo Senhor. O fogo do Espírito já não arde mais nos nossos corações. A gente não tem mais prazer em adorar o Senhor.
A gente não consegue mais celebrar ao Senhor, nos tornamos críticos daqueles que estão ainda com o coração em chamas e falamos assim, isso é primeiro amor, é novo convertido, daqui a pouco passa, ele vai ver só, vai descobrir o que é a igreja. Nos tornamos críticos. Quando ele conhecer a igreja, quando ele for para os bastidores, eu quero ver, daqui a 2, 3 anos, a gente começa a torcer para que o outro se torne tão indiferente quanto nós nos tornamos, ao invés de falarmos assim, Senhor, que essa chama que está ardendo no coração desse meu irmão, arda também no meu coração. Pastor amigo meu disse que foi pregar numa igreja em Goiânia. Durante o culto tinha um senhor de terno lá atrás. Ele ficava assim o culto inteiro. E o pastor pregando falava assim, porque Deus é bom. Ele fazia assim, Jesus salva. Ele... Aí no final do culto ele falou assim, pastor, esse cara está me prejudicando. Quem é aquele doido? Eu não consigo prestar atenção no sermão com aquele doido o tempo todo. Aí ele falou, deixa esse irmão quieto. Deixa esse irmão quieto. Ele falou, irmão fulano, vem cá, por que o irmão fica mandando beijo para o céu? Conta aí para o pastor fulano. Ele falou, olha, eu vivi uma vida tão miserável. Eu era escravo das drogas, do álcool, da prostituição. Lar destruído, fundo do poço. E Deus olhou para um camarada ruim como eu, me amou, me salvou. Colocou um novo cântico nos meus lábios, colocou alegria no meu coração, certeza do céu. Eu sou tão apaixonado por esse Jesus que a minha vontade era dar um beijo nele. Mas enquanto eu não chego lá no céu, daqui eu estou mandando. Aí ele falou, então deixa esse doido mandar beijo para Jesus. Irmãos, temos tido um relacionamento protocolar com o Senhor. Temos tido um relacionamento sem paixão com o Senhor. Temos tido um relacionamento vazio. Programa. E o Senhor olha para aquela igreja e fala assim, gente, vocês têm tanta coisa boa. Vocês são dedicados. Vocês doutrinariamente estão firmes, não aceitam as falsas doutrinas, mas vocês perderam a paixão. Talvez, irmãos, nós precisemos pedir para o Senhor nos apaixonar de novo. Pedir ao Senhor, Senhor, incendeie o nosso coração. Aquece a nossa alma, Senhor. Faz da nossa igreja uma igreja de gente que arda pela Tua presença. Eu não estou falando aqui de mudança doutrinária, eu não estou falando aqui de mudança de convenção, isso não tem nada a ver, irmãos. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de outra coisa a não ser da vida de Deus fluindo na vida da igreja. Um dos homens que mais impactou a igreja nos últimos 4 séculos foi um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tornou-se famoso por ter pregado um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz que, enquanto Jonathan Edwards pregava este sermão, o senso do juízo de Deus e da presença de Deus era tão forte naquele lugar, que as pessoas se agarravam nas pilastras do templo, com medo por sentirem que o chão estava abrindo e que poderiam ser tragadas pelo inferno. Talvez você pense assim, então Jonathan Edwards deveria ser aquele pregador eloquente, devia ser um Apolo, como diz a Bíblia, aquela palavra que enchia o coração. A história de Jonathan Edwards revela que não. Ele tinha problema de visão. Todos os seus sermões eram escritos e ele lia o sermão mais ou menos assim, com a voz pausada, tranquila, lendo o sermão. Irmãos,
não era a forma, era o conteúdo. O que a igreja de Cristo precisa hoje não é de uma nova forma. Eu fico pensando que métodos são importantes e eles facilitam o trabalho da gente. E quando a igreja tem uma metodologia, isso facilita muito a vida da igreja em muitas coisas. Mas quando eu olho, por exemplo, para aquela expressão do vale de ossos secos, isso tem sido para mim uma ilustração do que a igreja precisa. Você lembra que estavam lá os ossos, formou-se o esqueleto. E quando o esqueleto é formado, o esqueleto, uma das funções do sistema esquelético é sustentação, é organização. E a gente começa a perceber que havia sustentação, havia organização, mas a Bíblia diz que não havia ainda vida. Depois começa a cobrir pele, tendão, começa a ficar bonito o negócio. Aqueles ossos começam a ganhar um banho de loja. E a gente começa a pensar que se estrutura não gera vida, forma, beleza também não gera vida. Foi só quando houve o sopro do Espírito que aqueles que estavam caídos se puseram de pé, se manifestando como um poderoso exército. Não é estrutura, não é forma, é o Espírito. E o que as nossas igrejas, o que nós precisamos, o que a sua família precisa, que o seu coração arda pelo Senhor, que você se apaixone pelo Senhor. Mas há uma última coisa. Aquela igreja perdeu a capacidade de refletir sobre a sua história. O Senhor disse: lembra-te de onde caíste. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: gente, quem te viu, quem te vê, hein? Você estava aqui, hoje você está aqui, e você nem percebeu como caiu. Um tempo atrás eu ouvi um jovem pastor, menino recém-saído do seminário, pregando naquele texto que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma. E ele falava mais numa perspectiva da nossa existência, mais do dia a dia. E ele disse que, por vezes, ganhar o mundo e perder a alma pode ser comparado à figura de um homem ou de uma pessoa que vai caminhando pela vida com tanta velocidade, realizando tantas coisas, fazendo tantas coisas, quase que num piloto automático, que num momento ele se divorcia do seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu fica caído pelo caminho, e lá na frente ele para, se olha no espelho e diz assim: eu não estou me reconhecendo nessa pessoa. Eu estou fazendo tanta coisa que o meu verdadeiro eu ficou caído lá atrás. Eu não sei nem aonde. E eu não sei nem como voltar para pegá-lo. Eu só sei que essa pessoa que eu olho no espelho não sou eu. Lembra-te de onde caíste. A igreja caiu sem perceber, talvez, irmãos, por acharem que estava tudo bem. Talvez porque estava tudo funcionando. Talvez pelo fato deles terem uma história. Das 7 igrejas, a gente sabe muito pouco sobre a história pregressa de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Mas a gente sabe muito sobre Éfeso, fruto da obra missionária de Paulo. Por lá passaram grandes líderes como Timóteo. Alguns dos mais exponenciais líderes da igreja daqueles dias passaram ali em Éfeso. Então eles tinham uma história gloriosa. Eles olhavam para trás e sentiam um santo orgulho em ser quem eles eram.
E enquanto eles estavam olhando para trás, celebrando as conquistas do passado, eles nem perceberam que estavam com um caminhão sem freio, descendo ladeira abaixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue com muita sinceridade perceber as perdas que você tem experimentado na sua vida? A gente não consegue mudar enquanto a gente não se conscientiza do buraco que a gente está. Não foi essa a história do filho pródigo? A mudança dele, ela se concretiza quando ele chega na casa do pai. O pai põe anel no dedo, sandálias dos pés, vestes novas, mas a mudança dele começa no capítulo 15, lá acho que é pelo versículo 17, quando ele diz assim, caindo em si. Ele disse, tantos empregados do meu pai, caindo em si. Caiu a ficha. Quando a luz acendeu, ele falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Alguns de nós estamos descendo ladeira abaixo, porque a gente não acende a luz. Você lembra daquela experiência do povo de Deus, quando eles chegam para Samuel e dizem assim, nós queremos um rei. Aí Samuel fica chateado, diz assim, estão me rejeitando. Deus diz, não, não estão te rejeitando não, estão rejeitando a mim. Diga a eles que eu vou dar um rei, mas se você ler lá em 1 Samuel, a expressão que mais se repete no discurso do futuro rei é a expressão tirar. Eu vou tirar do povo isso. Eu vou tirar os seus filhos, eu vou tirar o melhor da sua terra. O rei vai tirar. Em outras palavras, vocês vão perder. Mas eles estavam tão embriagados no seu desejo que eles disseram, não estamos nem aí. Nós queremos um rei. Você consegue perceber o caminho que você está trilhando? Nós hoje somos pessoas muito inconsequentes, irmãos. Precisamos ser um pouquinho mais consequentes. E percebermos aonde nós estamos e da onde nós partimos. E com muita sinceridade diante do Senhor, reconhecermos que por vezes a palavra que Cristo deu à igreja em Éfeso se aplica à minha vida. Lembra-te de onde caíste, quem te viu, quem te vê. Eu preciso confessar um negócio aqui para os irmãos. Eu tenho certeza que eu já fui um crente melhor. Hoje eu tenho mais conhecimento. Hoje eu tenho mais informação, hoje eu tenho mais experiência. Só de ministério pastoral, daqui a pouco eu faço 20 anos. Tenho 17 anos de ministério pastoral. Hoje eu tenho um elenco de experiências muito maior que eu tinha há 20 anos atrás, quando eu entrei no seminário. Quando Deus me chamou para o ministério, em 91, 93. Mas eu preciso confessar aos irmãos também que, infelizmente, meu coração não arde mais como ardia antes. Eu lembro quando eu fui para o seminário, meu pai um dia falou comigo assim, e para mim ir para o seminário foi uma luta, eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Por algumas razões, vou dizer para vocês. Primeiro, eu sempre achei o pastor, isso eu achava e hoje eu tenho certeza, uma pessoa extremamente exposta. O pastor é a única pessoa que quando corta o cabelo tem que dar satisfação. Eu gosto de passar máquina zero no cabelo. Aí eu chego na igreja, todo mundo, e aí, passou na faculdade? Eu falei, não, é porque eu tenho caspa. Aí, é a única pessoa que tem que dar satisfação. É a única pessoa que quando não vai no aniversário precisa ir lá depois justificar, porque não foi. Irmão, eu não fui, por isso, por aquilo. Minha mulher não veio, por isso, por aquilo.
Falou assim, meu Deus, Deus o livre, deu do negócio desse. Eu tinha uma suspeita, hoje eu tenho certeza. Segunda coisa, que eu não queria ser pastor. É outra coisa que eu suspeitava também, hoje eu tenho certeza. Tem muita gente esquisita na igreja. Muita gente. Tem gente na igreja que eu acho que se a igreja tivesse psicotécnico, não entrava não. Vamos fazer um teste aqui. Vai lá, desenha. Casa, árvore, pessoa. Ih, não, pelo amor de Deus, você não passa não, meu filho. Você não passa não. A gente vai montar uma congregação em outro lugar para você. E com esse nível de agressividade, você não pode estar aqui dentro não. Tem gente na igreja, permita-me a expressão, doida, varrida e encerada. Tem gente esquisita demais na igreja. E não é só na minha não, aqui também tem. Eu não conheço a igreja, mas eu sei que tem. Pode não ter vindo hoje, tá? Pode não ter vindo hoje. Gente complicada. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, negócio de aniversariantes do mês. Negócio de boletim, aniversariante, isso dá uma confusão. Aí eu estou numa igreja lá, fazendo a série de conferência, entra um irmãozinho no gabinete do pastor. Pastor, hoje eu saí daqui, eu nem consegui almoçar. Pastor, por quê, irmão? Aconteceu um negócio no culto hoje que acabou comigo. E eu só olhando. Ele falou, porque eu vi a lista dos aniversariantes, o senhor chamou todo mundo, não chamou a doutora fulana. Ele falou, não chamei a doutora fulana porque ela está no Haiti, numa missão. Eu já sabia que ela estava lá, por que eu ia chamá-la? Mas já pensou, pastor, a alegria que ela teria de saber que no dia do aniversário dela, lá no Haiti, o pastor falou assim, doutora fulana, tá no Haiti. Eu falei, eu não acredito. Na hora dessa, Jesus não volta, o chão não abre, não traga uma bênção dessa. Igreja tem muita gente esquisita, gente. Muita gente esquisita. Eu ficava vendo na minha infância, fui criado numa igreja, hoje, obviamente, hoje a sociedade mudou muito, né? Mas assim, na minha criação ainda tinha aquela coisa de, ia ter um almoço na igreja, esperava o pastor chegar. Hoje, se o pastor não correr, já era. Né? Os diáconos, na igreja que eu cresci, diácono camarada era patente alta. Entendeu? Era oficial graduado. 3 gemadas. Lembro que um dia eu estava entrando na igreja, mascando chiclete, veio um diácono, já está no céu, graças a Deus. Graças a Deus, que a Bíblia diz, em tudo dai graças, só por isso. O irmão veio com o dedo assim, ó. Arrancou o chiclete. Não pode mascar chiclete na igreja não, menino. Sua mãe não te ensinou isso não, ainda falava da mãe dos outros. E se eu fosse reclamar com a minha mãe, eu falava, o irmão está certo. Então a igreja, aí eu ficava olhando e falava assim, tem uns caras aí que são mandados pela mulher, leva grito do patrão, bronca no trânsito e são bravos na igreja. Eu falei, esse negócio de igreja é loucura, eu quero esse negócio para mim não. Isso eu tinha dúvida e eu também, isso é outra coisa que eu tenho certeza. É outra coisa que eu tenho certeza. Terceiro lugar, porque eu não queria ser pastor. Porque eu odiava a ideia de ser sustentado pela igreja. De um irmãozinho fazer uma viagem, vão falar assim, pastor, hein? A gente tá dando dízimo e o negócio tá bom, hein? Isso Deus me ensinou. Que quem me sustenta não é a igreja, não. Quem me sustenta é o Senhor. Porque se eu depender da igreja, se o pastor depender da igreja, ele perde a voz profética, ele não pode corrigir o irmão. Como é que eu vou corrigir o meu patrocinador? Não, meu irmão. Irmão, então um garoto desse aqui que eu estou vendo vai jogar no Barcelona, vai ganhar 17 milhões, 1 milhão e 6. Eu vou corrigir o pecado do menino desse? De jeito nenhum, é meu patrocinador. Já tatuei o nome dele nas costas e tudo. E aí Deus me mostrou. Bobagem, rapaz. Quem sustenta você não é a igreja, sou eu. Já passei
em outros ministérios, meios do tesoureiro querer me prejudicar. E tem tesoureiro de igreja que Jesus precisa tratar, querer me prejudicar, atrasou o salário mais de 20 dias. E eu comi do mesmo jeito, investi do mesmo jeito, Deus sustentou do mesmo jeito, Deus fez como fez com Elias, mandou o corvo levar pão e carne, bebi água do riacho, quando o riacho secou, Deus levanta uma viúva. Para Deus me ensinar, isso foi a grande mudança. A única coisa dessas 3 coisas que eu estava errado era essa, em achar que quem me sustentava era a igreja. Eu sei que quem me sustenta é o Senhor, e deve ser para a igreja uma honra poder sustentar o seu pastor dignamente. Deve ser para a igreja uma honra. Não é gasto, é investimento. Deve ser para a igreja uma honra. Mas eu preciso confessar para os irmãos que naquela época eu não queria ser pastor, eu orava muito. Eu passava noites inteiras acordado. Às vezes meu pai acordava, ouvia um barulho na sala, era eu de joelho falando assim: Senhor, não pode ser, eu não quero ir para o seminário, eu não quero ser pastor. Mas, Senhor, se essa é a tua vontade, sabe, passa de mim esse cálice, mas se é a tua vontade, eu bebo, não tem problema. Eu naquela luta com o Senhor, experiências marcantes com o Senhor naquela época, experiências marcantes, de Deus usar a minha vida para abençoar pessoas, para pregar o Evangelho, de com 17, 18 anos, a pessoa ficar endemoniada e às vezes alguém falar assim: Tércio, vamos ali comigo para orar para uma pessoa que precisa de libertação. E eu com 18 anos ir lá, e não por mim, mas pela misericórdia do Senhor, ser instrumento de Deus naquela situação. Tantas outras experiências tão marcantes. E eu lembro que quando eu fui para o seminário, meu pai disse para mim assim: eu só quero te fazer um pedido. Estude, aprenda, se dedique, mas não deixe a chama apagar. E o tempo passou, irmãos. Um dia desse eu estava conversando com o Senhor e eu descobri que eu estava com a cabeça cheia e com o coração vazio. Eu sabia muito sobre Deus, mas pouquíssima ou quase nenhuma intimidade com o Senhor. Eu tomei uma decisão que era de me lembrar de onde eu tinha caído, me arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem restaurado coisas na minha vida. Deus tem voltado a me dar prazer pela sua presença. Deus tem me dado a voltar alegria pela sua palavra. Deus tem me dado a alegria de voltar a compartilhar do amor de Deus. Eu tenho a faculdade, muita gente nova, né? Só 20 anos para baixo. Eu tenho uns 4 ou 5 de 38 para cima, e entre esses tem um professor universitário, está estudando com a gente, ateu, materialista. E desde a primeira semana de aula, nós temos 3 pastores na sala, e somos da mesma idade. A gente começou a compartilhar, conversar. Ele é do nosso grupo de estudo. A gente tem conversado sobre fé, sobre igreja, sobre Deus. E que alegria tem sido poder investir na vida desse amigo. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Tércio, assisti uma mensagem sua pela internet. Gostei muito, cara. Você... E aí falou lá uma besteira do jeito dele. A gente não pode exigir comportamento de cristão de quem ainda não se encontrou com Cristo. Mas Deus tem me dado a alegria de compartilhar com esse amigo Gibson. Orem por ele. Quando se lembrar, orem pelo Gibson. Ele disse assim: Gibson, até o meio do ano que vem eu creio que eu já te batizei lá na igreja. Ele dá uma gargalhada e fala assim: olha só.
Pastor está confiante. Em mim não, em Deus. E Deus tem restaurado algumas coisas no meu coração. Simplesmente porque eu reconheci que eu precisava voltar mais para Ele. Às vezes, irmãos, a gente quer se impor no reino de Deus, ou pela força de um cargo, ou pela força de um título, ou pela força da experiência. Nada disso tem valor para Deus. Você sabe como é que Cristo olha para a igreja? Eu aprendi isso alguns anos atrás. Ele olha para a igreja como uma mulher olha para uma caixa de joias. Você lembra daquela joia que seu marido deu para você agora no Natal? Ele foi lá na Vivara, na Gasté, aquele anel, R$6.000 que ele comprou para você. Você falou assim, você é um doido, mas ficou feliz da vida. Lembra? Puxa na memória. Está em algum lugar da sua mente. Esse dia aconteceu. Puxa com força, você vai encontrar. E aí você recebeu aquele presente, viu lá, a Gasté, Vivara, ou qualquer uma dessas grandes joalherias do Brasil. Você olhou e falou assim, seu doido, não precisava. Essa é a maior mentira que a gente conta quando ganha presente. Não precisava, mas não devolve. Não precisava. Eu agora, quando recebo presente, eu falo assim, precisava, muito obrigado. Não precisava. Eu disse, ai, que caixa linda, que caixa linda. Mas depois você fez o quê, irmão? Você foi, abriu a caixa porque o seu interesse era o que estava lá dentro. E alguém me disse assim, pastor, Jesus olha para a igreja como uma mulher olha para uma caixa de joias. Por mais bonita que seja a embalagem, o real valor está do lado de dentro. Quando aquele que a Bíblia diz em Apocalipse que tem olhos como chama de fogo, olha para dentro do seu coração. Quando ele que enxerga todas as coisas passeia por essa igreja, olha dentro da vida e do coração de cada um dos irmãos. O que ele enxerga? Será que ele enxerga um coração apaixonado por ele? Ou será que quando ele passa o olhar dele pela igreja, ele encontra gente boa, gente que trabalha, gente dedicada, gente que está pagando um preço, gente que conhece a Bíblia, que não engole poesia, gente que está ali firme, mas gente sem paixão pelo Senhor. Olha, se é isso que Ele tem enxergado nas nossas vidas, pode estar assim, mas não precisa ficar para sempre assim. Ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu preciso, nesta manhã, dizer para Deus, Senhor, eu quero me apaixonar de novo pelo Senhor. Eu quero que Teu Espírito arda em meu coração. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. E para encher um vaso de algo é preciso retirar algumas outras coisas. Para que esse arranjo pudesse receber essa folhagem que aqui está, precisou que algo fosse retirado dele para que esse arranjo pudesse entrar. Assim é na nossa caminhada com Deus. Deus precisa retirar, ou nós precisamos retirar algumas coisas da nossa vida, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se você nessa manhã quer dizer assim, pastor, eu preciso voltar a esse primeiro amor. Eu preciso voltar a essa paixão pelo Senhor.
eu quero orar com você. E eu vou fazer o seguinte, eu vou me ajoelhar aqui na frente, porque eu entendo que eu tenho algumas coisas para acertar com Deus. E se você também entende que tem algumas coisas para acertar com Deus, e quer que o seu coração seja cheio da presença de Deus, eu vou pedir a você a gentileza de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode ficar em pé, pode se ajoelhar, mas sobretudo converse com o Senhor e peça assim: Senhor, renova o meu coração. Esse é o seu desejo, essa é a sua necessidade. Vamos fazer isso. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor Deus, aqui estamos nós diante do Senhor, reconhecidos das nossas falhas, reconhecidos da nossa indiferença, declarando para o Senhor a nossa falta de paixão pelo Senhor. Ó Deus, converte o nosso coração a Ti. Atrai, Senhor, o nosso coração a Ti. Ó Deus, ajuda-nos para que criemos tempo para estar com o Senhor, para buscarmos a Tua presença, para estarmos em oração. Ó Deus Santo, Deus querido, aviva a nossa alma, aviva a Tua igreja. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor. Deus, quero apresentar Teu servo, pastor Cláudio, sua família, os demais ministros desta igreja. O Senhor os conhece, sabe do que eles precisam. Encha-os com Teu Espírito, com a Tua graça, com a Tua força. Ó Deus, eu quero Te agradecer pelos 52 anos desta igreja. E queremos, ó Deus, agora olhando para o futuro, Te pedir que estes próximos 52 anos e os anos que virão até a volta de Cristo sejam marcados, Senhor, pela história de uma igreja profundamente apaixonada pelo Senhor. Faz isso o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Vamos nos colocar em pé, igreja, e cantar essa canção, essa oração, dizendo: Senhor, queremos voltar ao início desse relacionamento contigo, Pai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.